Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre localização e movimentação. Nessa aula nós vamos aprender alguns termos como esquerda, direita, em cima, embaixo, dentro, fora, atrás e à frente. Vamos observar a imagem deste elefante e identificar a posição que ele está de acordo com o referencial, que no caso vai ser a caixa e a cadeira. Nessa primeira imagem, nós podemos dizer que o elefante está dentro da caixa. Na segunda, ele está em cima da cadeira. Na terceira, ele está atrás da cadeira. Na quarta, ele está à direita da cadeira. Na quinta, ele está embaixo da cadeira. Na sexta, ele está à frente da cadeira. E na sétima, ele está entre as cadeiras. Nós vamos também observar a localização de objetos utilizando a malha quadriculada. A malha quadriculada ela é um quadro com linhas e colunas que formam quadradinhos da mesma medida, como a figura ao lado. Esta figura ela está representando uma malha quadriculada. Para facilitar a localização de um objeto dentro da malha quadriculada, nós observamos as letras e os números expostos. As letras e os números elas podem estar na horizontal ou na vertical. Nessa malha aqui nós podemos observar que os números eles estão na horizontal e as letras estão na vertical. E essa posição ela pode se inverter, onde os números podem estar na vertical e as letras na horizontal. Vai depender da disposição em que esses números e essas letras estão organizadas. Aqui é a horizontal, onde estão os números, e as letras estão na vertical. Vamos observar a imagem que está colocada dentro de um dos quadradinhos da malha quadriculada. Essa imagem se encontra em uma determinada localização. Mas como vamos determinar a localização dessa imagem? Nós vamos observar que as letras estão na vertical, então nós vamos identificar as letras primeiro e depois nós vamos identificar os números que estão na horizontal. Nós podemos observar que essa imagem ela está na posição da letra C e do número 3. Então, a localização desse objeto nessa malha quadriculada é C3, porque ela está na vertical letra C e na horizontal o número 3. Então, é C3. Observe o caminho traçado através destas setas. Quais pontos de localização foram usados para fazer esse percurso? Vamos observar que nós partimos da letra C e subimos até o número 3. Então, nós vamos identificar cada uma das posições que essas setas ocuparam, tanto na horizontal quanto na vertical. Na horizontal, nós podemos identificar que eles partiram no C1 e também no C2 e C3. Essas foram na horizontal. E a vertical foi B3 e A3. Então, esse foi o percurso feito por essas setas que formou esse caminho. C1, C2, C3, B3 e A3. Nós vamos aprender também um pouco sobre croquis. O croquis, ele é um desenho que não exige grande precisão, refinamento gráfico, ele é apenas um esboço que não preserva os detalhes, como você pode ver na imagem, que ele não utilizou linhas totalmente retas, e apenas, como a gente já viu, ele é apenas um esboço, sem muita precisão de detalhes. Os croquis, eles são esboços e desenhos feitos sem uso de escalas, pois eles vão privilegiar apenas as formas ou os contornos dos elementos representados. Nesse croquis, a gente pode observar que ele está
mostrando a localização de uma residência. E para isso ele utilizou algumas referências, como a delegacia de polícia e a farmácia, sem usar nenhuma escala de precisão para poder fazer esse esboço para representar a localização dessa residência. Observe o caminho traçado através das setas da casa de Pedro até a entrada da sua escola. Em quais direções ele andou até seu destino? A gente pode observar que a casa de Pedro ele está no canto inferior esquerdo e a escola está à direita. Nós vamos observar que ele saiu da sua casa e fez um trajeto. Nós vamos identificar em que direções ele dobrou para chegar até a entrada da escola. Aí nós temos as alternativas, que é a letra A, onde diz que ele foi para a direita, e para a direita novamente, depois para a esquerda. Na letra B, diz que ele foi para a esquerda, para a direita, 2 vezes para a esquerda e 1 vez para a direita. Na letra C, para a esquerda 2 vezes e depois em frente. E na letra D, está dizendo que ele foi para a esquerda, depois para a direita e depois para a esquerda novamente. Então, nós vamos observar que nessa seta, essa seta preta indica a posição que ele saiu. Quando ele saiu, ele dobrou para a esquerda. Observe que ele estava com a frente virada para a escola, mas ele dobrou para a esquerda. Depois, dobrou para a direita e em seguida ele dobrou para a esquerda novamente. Então, a resposta correta é a letra D, onde ele dobrou para a esquerda, em seguida dobrou para a direita e na última rua ele dobrou para a esquerda até chegar à entrada da escola. Então, esse foi o trajeto que ele fez de sua casa até a escola. Esquerda, direita e esquerda. Nós vamos ver agora a localização de alguns objetos nessa malha quadriculada. Nós podemos identificar qual é o animal que está localizado na letra E e no número 7. Então, nós vamos observar que a letra E está aqui na horizontal e o número 7 está aqui na vertical. Então, nós vamos traçar uma linha até fazer o encontro dessas duas linhas, saindo da letra E do número 7. Nós podemos identificar que nessa posição E7 está a tartaruga. Então, essa é a localização da tartaruga nessa malha quadriculada. A gente pode também utilizar essa malha para localizar outros animais, mas nesse caso aqui a gente vai localizar mesmo só a tartaruga. Segundo ponto, nós vamos seguindo os pontos no esboço do mapa, partindo da rua Tulipa e usando as orientações de direita e esquerda, como fica o caminho traçado. Então, a rua Tulipa está marcada aqui. Nós vamos marcar essas linhas e dizer quais foram, em que direções foi dobrado primeiro, se foi direita, esquerda, quantas vezes foi dobrado para a direita, quantas vezes foram dobrados para a esquerda. Então, nós temos as alternativas e agora nós vamos marcar essas posições que foram marcadas em cada uma dessas ruas. Primeiramente, a gente pode observar que foi para a direita. Saiu da rua Tulipa e dobrou para a direita na rua Alfazema. Continuou na rua Alfazema e depois dobrou para a esquerda na rua Hibisco. Quando chegou na rua Flor de Lótus, dobrou à direita e continuou para frente. Então, o percurso traçado foi direita, esquerda e depois direita. Então, é na letra C, onde estava na rua Tulipa, dobrou à direita na rua Alfazema, dobrou à esquerda na rua Hibisco e depois dobrou à direita na rua Flor de Lótus. Então, esse foi o caminho traçado. Observe a imagem na malha quadriculada e responda de acordo com a localização de cada elemento. Então, tem vários elementos nessa malha e nós vamos identificar a localização de cada um deles utilizando o ponto da letra e o ponto do número. Primeiramente, nós vamos
marcar a localização do triângulo. Então, ele está na letra E, no número 6. Então, a localização do triângulo é E6. O Sol, ele está na localização A9, que ele está na linha A, coluna 9. O círculo está na linha D, coluna 4. Então, a localização dele é D4. A Lua está na linha C, coluna 8. Então, é C8. O coração está na linha E, coluna 1. Então, é E1. O quadrado está na linha B, coluna 2. Então, é B2. A cruz está na linha B, coluna 5. Então, é B5. E a estrela está na linha G, coluna 4. Então, a localização dela é G4. Próximo vai ser, nós vamos observar a localização dos elementos e identificar a posição de cada um. Vamos observar que a árvore está em F1. Este lago, esse riacho, ele está no F5. O carro na C5. Essa tenda está em B8, ou seja, está na linha B, coluna 8. Observe que os números estão na parte inferior, na vertical, só que na parte de baixo do mapa. O hambúrguer está em F7. A fogueira em B2. A flor em D2. O livro está em D4 e o carrinho de supermercado está em F4. Essas são as localizações desses objetos nesse mapa. Vamos observar agora a localização dos elementos e identificar a posição do elefante e do polvo, respectivamente. Nós vamos observar que temos que identificar o elefante e o polvo. Primeiro, o elefante. Vamos procurar o elefante, não está aí. Pronto, localizamos o elefante. Observe que o elefante está na linha 5, na letra G. Então, ele está em G5. E o polvo está aqui. Ele está na linha 1, coluna A. Então, ele está em A1. Então, a localização do elefante e do polvo é G5, elefante, e A1, polvo. Vamos prosseguir. Complete as frases. Nós temos aqui o mapa de uma sala de aula, onde a gente pode identificar que a cadeira de cada aluno tem o nome deles e tem também a mesa da professora, tem as janelas do lado esquerdo, tem o quadro à frente dos alunos e a porta à direita da sala de aula. Então, nós vamos completar as frases identificando a posição de cada um dos alunos ou da professora, de acordo com a pergunta. Na letra A está dizendo assim: senta-se do lado direito de Pedro. Qual é o aluno que está sentado à direita de Pedro? Pedro está aqui. Quem está à direita de Pedro é Luiz. Então, Luiz está à direita de Pedro. Na letra B está dizendo assim: senta-se atrás de Carla. Onde Carla está? Nós marcamos Carla, ela está aqui. E à direita dela, ou atrás dela, está André. Então, André está sentado atrás de Carla. Na letra C diz: senta-se do lado esquerdo de João. Quem está sentado ao lado esquerdo de João? João está aqui logo atrás de Pedro. E quem está à esquerda de João é Maria. Então, Maria está sentada à esquerda de João. Sétimo exemplo. Saindo do mercado, Ana precisa passar na escola para pegar seu filho. Quais ruas ela precisa passar saindo do mercado até a escola?
Então, nós temos aí o mapa de onde Ana vai passar para chegar até a escola e pegar seu filho. Cada um desses números representa um ponto, onde o número 1 é o açougue, o 2 é a escola, o 3 é o mercado, o 4 é a farmácia, o 5 é a frutaria e o 6 é o hospital. Ela vai sair do mercado, ou seja, ela vai sair do número 3. Ela vai para a escola, então ela precisa passar por quais ruas até chegar à escola? Vamos ver. Ela vai sair do mercado, que é o número 3. Depois, ela vai passar por o número 2, que é a escola. Mas para chegar até a escola, ela vai passar por onde? Ela vai sair do mercado e vai passar pela Avenida IP, como a gente pode ver, que está logo aí na frente do mercado. Depois, ela vai chegar na Rua 5. Em seguida, ela chega na Avenida Planalto. E, por fim, ela chegou à escola. Então, para sair do mercado e chegar até a escola, ela vai passar pela Avenida IP, pela Rua 5 e pela Avenida Planalto. Então, esse é o percurso que ela vai fazer do mercado até a escola. Letra C. Ela vai virar à esquerda e depois vai virar à direita. Jorge informou que mora em uma rua entre as avenidas A e B e entre as ruas do hospital e da locadora. Vamos observar. Então, ele mora onde? Em que rua ele mora? Ele diz que essa rua está entre a Avenida A e a Avenida B. Aqui está a Avenida A e aqui está a Avenida B. Então, a rua que ele mora está entre essas duas avenidas. E está também localizada entre as ruas do hospital e a rua da locadora. Então, ele mora em qual rua? Será que a gente pode observar que entre esses 4 pontos marcados no mapa, tá a Rua 8, tá a Rua 7 e tá a Rua 4. Em qual dessas ruas ele mora? Qual é a rua que está entre a Avenida A e a Avenida B e entre a Rua do Hospital e a Rua da Locadora? É a Rua 4, porque não, a Rua 8 e a Rua 7 não está entre a Rua A e a Rua B. Então, o único ponto que está entre A e B é a Rua 4. Resposta é a letra A. Nono exemplo. Vamos ajudar o gatinho a chegar até o seu alimento usando o percurso mais curto. Em seguida, mostre que percurso foi esse. Vamos marcar os percursos existentes para ele chegar até o seu alimento favorito. Vamos marcar em E2, E3, E4, E5, D5, C5 e B5. Este é um dos percursos que ele pode fazer. Ele também pode ir por D1, C1, B1, A1, A2, A3 e A4. É um dos percursos, mas ele também pode ir por D2, C3 e D e B4. Qual foi o percurso mais curto que ele fez para chegar até o seu alimento favorito? A resposta é: o percurso mais curto é através da localização D2, C3 e B4, que ele pulou apenas 3 quadradinhos até chegar ao seu alimento favorito. Então, esse é o percurso mais curto que o gatinho pode fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e um forte abraço a todos vocês.